mais uma aula de Fisiologia aplicada à enfermagem, né, ministrada pela professora Gislaine e também pela nossa Profer Lovers Larissa Irene, tá? Hoje nós vamos abordar um assunto extremamente importante que também é de competência do enfermeiro. Então vocês precisam sair daqui hoje craques em fazer a avaliação do exame físico abdominal. Nós vamos começar hoje e a gente termina na avaliação do gênito urinário, ok? Vamos lá então. Então, para falar um pouquinho sobre o exame físico abdominal, nós primeiro precisamos falar, né, que o abdômen ele é composto por órgãos, né, que compõem o sistema digestório e que tem a função específica como mastigação, ingestão, digestão, absorção de alimentos e ainda de eliminação de resíduos e das substâncias não aproveitáveis, né? Então aí nós estamos falando também sobre um pouquinho sobre o estômago, um pouquinho sobre as fases do sistema digestório. Então hoje nós vamos abordar todos esses órgãos, ok? Vamos lembrar um pouquinho de anatomia, então, né? Aqui nós temos a direita do nosso paciente, lembrando que esquerdo e direito sempre é a referência do nosso paciente, então na nossa imagem, aqui nós temos o lado direito, aqui nós temos o lado esquerdo. Então, no início do nosso abdômen, que começa aqui, né? Entre a décima e a 11ª e a 12ª costelas, né? Já são costelas que são pouco palpáveis. Nós temos quem mora o fígado, ok? Aqui próximo do processo tifoide. Do lado esquerdo nós temos quem? O baço, que é pouco palpável de maneira geral, a gente não consegue tocar o baço, né? Nós temos também aqui o estômago, vesícula biliar, nós temos também o cólon ascendente, né? O seco aqui, o apêndice tifoide, bexiga, cólon descendente aqui. Então, se vocês observarem em síntese pública, que é importante relembrar. Então, esses são os órgãos que compõem, né, o nosso abdômen, que vocês viram no semestre passado, e é só para a gente relembrar um pouquinho. Agora, galera, vou passar um videozinho só para a gente relembrar a composição de cada um deles bem brevemente, ok? Em parte do abdômen agora. O abdômen, gente, é uma região que está delimitada, então, superiormente pelo tórax e inferiormente pela pelve. Lembrando também aqui que anteriormente ao abdômen, apesar da gente não ter ossos, nós temos aí paredes musculares, né, formando a parte anterior do abdômen, e a gente tem também revestindo esses órgãos internos o peritônio. Os órgãos abdominais, então, que a gente consegue visualizar aqui são o fígado, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Tem outros órgãos mais para trás, a gente já vai dar uma olhadinha neles. Vamos começar falando do estômago, então, porque eu falei aqui do esôfago, né, que estava no tórax. O esôfago, ele desce aqui pelo tórax, atravessa o diafragma e chega no estômago, então, que é uma dilatação do nosso sistema digestório, que começa no esôfago e termina aí no esfíncter pilórico, onde vai começar o intestino delgado com o duodeno. Logo depois do estômago, a gente começa então aqui com o intestino delgado e aí, seguido do intestino delgado, a gente tem o intestino grosso. Todos esses órgãos que eu falei para vocês fazem parte do sistema digestório do trato gastrointestinal. O sistema digestório também tem órgãos acessórios aí, órgãos auxiliares, e um deles é o fígado. O fígado, então, ele está localizado aqui na região superior direita da nossa cavidade abdominal, logo abaixo do músculo diafragma. Abaixo do fígado, a gente consegue visualizar aqui uma estrutura, que é a vesícula biliar, que armazena a bile, que é produzida pelo fígado. A bile é liberada no intestino, no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Além do fígado e do estômago, a gente tem aqui também o pâncreas.
Também é um órgão acessório do sistema digestório, apesar de ter a função de glândula endócrina também. O pâncreas, como a gente viu, ele está localizado na parte posterior do estômago. E ele é um órgão retroperitoneal, com exceção da sua parte caudal, que está aqui no finzinho dele. Essa parte caudal aqui do pâncreas, ela está em contato com outro órgão, agora um órgão linfóide, que é chamado de baço. O baço está localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen, tá numa região aí póstero-lateral ao estômago, e ele é até protegido aí pelas nossas últimas costelas. Bom, vamos lá para trás então, falar de dois órgãos que estão localizados bem na parede posterior do abdômen, que são os rins. Então nós temos dois rins, os rins são órgãos retroperitoneais, estão localizados atrás do peritônio. Acima dos rins a gente consegue visualizar duas glândulas endócrinas que são chamadas de suprarrenais. As glândulas suprarrenais e os rins, polos superiores aqui dos rins, eles também são protegidos pelas últimas costelas, pelas costelas flutuantes. Saindo dos rins, encaminhando a urina que é produzida por eles até a bexiga urinária, a gente tem dois tubinhos aí que são chamados de ureteres. E além desses órgãos todos, a gente também visualiza vasos aqui. Essa daqui é a porção abdominal da aorta e essa é a porção abdominal da veia cava inferior. A aorta, ela vai se dividir em duas artérias, que são as artérias ilíacas, as ilíacas comuns. O que também acontece nas veias, nós temos as veias ilíacas comuns, que vão se unir, formando aqui a veia cava inferior. A veia cava inferior que vai subir pelo abdômen, atravessar o diafragma e desembocar no átrio direito do coração. Bom, gente, acho que deu para relembrar aí de forma geral quais são os órgãos e as principais estruturas presentes no tórax e no abdômen. Vou montar aqui os órgãos de novo. E, gente, se você gostou de vídeos desse tipo, um pouquinho diferente daquilo que a gente... Ok, vamos dar continuidade, então, né? E aí, pensando, fizemos agora uma breve retrospectiva sobre a anatomia do sistema abdominal, né? Então, agora nós já lembramos quais são os órgãos, quem são os órgãos acessórios que compõem, né, e que ajudam nessa digestão. Ok. Pensando em tudo isso e voltando para o nosso exame físico, nós temos que relembrar algumas coisas importantes. São as condições ideais para uma entrevista. Bacana, né? Então eu preciso saber que eu preciso ter o preparo do ambiente, né? Para acomodar o meu paciente, também para facilitar a minha avaliação. Então, o meu ambiente tem que ter uma boa iluminação, uma boa ventilação, que garanta a privacidade do meu paciente e que evite correntes de ar para que não mude a consistência, principalmente da musculatura. Porque se tiver frio, é óbvio que o meu paciente vai estar mais contraído, ou se tiver um espaço muito aberto, ele pode ficar inibido, ok? E se ficar muito escuro, dificulta a sua avaliação, né, enquanto profissional da saúde. Segundo passo, também, outra condição que nós precisamos nos atentar é o preparo do material. Então, eu preciso preparar o meu material antes de abordar o meu paciente, né? Então, não adianta eu chegar, me apresentar para o paciente, falar o que vou fazer e pedir para ele esperar um pouquinho que eu vou buscar meu material. Não. Se você foi até o paciente, você tem que estar 100% preparado para executar a técnica naquele momento, tá? Então, o preparo do material ele é importante e precisa ser feito antes que você aborde o paciente. Então, quais são os materiais que são importantes para fazer a avaliação abdominal? O estetoscópio, a fita métrica, então vai ter alguns casos que vai ser importante fazer a avaliação da circunferência abdominal, então você precisa ter uma fita métrica à mão. Relógio, a caneta marcadora também, porque vocês vão observar que nós conseguimos mensurar o tamanho do fígado, então você vai precisar de uma régua e também de uma caneta. Outra coisa importante também é o preparo, agora sim, do paciente. Então, você vai precisar expor esse abdômen para que você consiga fazer a avaliação.
Peça para que ele primeiro esvazie a bexiga, então se ele tiver de bexiga cheia, se ele tiver com vontade de fazer xixi, é óbvio que vai alterar o quê? A sua avaliação, a depender da propedêutica que você tiver. Então, antes de começar, peça para que ele esvazie a bexiga sempre. Você também precisa posicionar e deixar a melhor posição para fazer a avaliação ou é na posição supina ou em decúbito dorsal, ok? Na maioria das vezes, nós costumamos fazer em decúbito dorsal. Isso significa o quê? Paciente deitado na horizontal com o abdômen para cima. Então, eu vou expor apenas o que eu vou avaliar. Então, se você vai avaliar o abdômen, o examinador deve expor o abdômen, né, do paciente, tornando completamente visível. Então, do apêndice tifoide até a síntese pública, você vai deixar o quê? Exposto esse abdômen para facilitar a tua avaliação. Lembrando que tórax precisa agora estar protegido, assim como as partes íntimas do paciente. Então, a parte genitália pode estar sim recoberta ou pela roupa do paciente ou também por um lençol. Então, mais uma vez, deixe exposto apenas o que você vai avaliar. Uma outra coisa importante o enfermeiro precisa dialogar com o paciente para que seja possível proporcionar condições para que ele se sinta mais confortável, né? Porque, querendo ou não, ele já está com parte do seu corpo exposta, então ele pode se sentir constrangido e acaba que ele dificulta um pouco durante a sua avaliação e você não consegue extrair informações necessárias, tá? Então, é importante que você consiga fazer esse diálogo com o paciente e lembrando que antes da avaliação física, você precisa fazer a entrevista com o seu paciente. Precisa ter dados, né, obter dados que forneçam subsídio para o que serão realizados durante o seu exame físico. Porque esses achados, né, através das queixas atuais do seu paciente, devem ser investigadas de forma minuciosa, incluindo o início dessa queixa, a duração, a intensidade desse desconforto, ok? Então, tudo isso eu preciso extrair essas informações lá na minha anamnese. Então, assim, um roteiro bem simples para que seja possível fazer essa coleta de dados. Aqui eu trouxe alguns dados subjetivos que é importante ser coletados, que é a mudança do apetite, a disfagia, a dificuldade de deglutição, né? A intolerância alimentar, dor abdominal, náusea e vômitos, hábitos intestinais, condições retais, histórico abdominal, se os pacientes têm o conhecimento de ter alguma úlcera, doenças vesicais, vesicular biliar, né? Apendicite, hérnias, medicamentos, se ele toma algum tipo de medicamento, se faz uso de álcool, se fuma, se é tabagista e avaliação nutricional das últimas 24 horas. Então, preciso saber o que esse paciente come. Isso é importante, porque isso me dá subsídio para que eu consiga fazer a minha avaliação. Então, os hábitos alimentares, alteração de peso, eu preciso saber, né, se ele perdeu peso nos últimos tempos, ou se ele ganhou peso também nos últimos tempos. Ok, e aí, gente, pensando no exame físico de uma maneira geral, o meu abdômen, né, assim como o tórax, nós tínhamos algumas linhas imaginárias. Aqui nós dividimos esses quadrantes, esse abdômen, de duas maneiras. Em 4 quadrantes, como na imagem da sua esquerda. Então, eu vou traçar uma linha imaginária do apêndice tifoide até a insífice púbica, né? Uma linha vertical. Quem vai ser a minha base? O meu umbigo. Ele vai ser a minha referência para traçar essa linha imaginária. Do mesmo jeito, eu vou dividir esse abdômen ao meio. Então, eu vou traçar também, usando como referência o umbigo, uma linha horizontal. Então, eu divido o meu abdômen em 4 quadrantes. Então,
Pensando agora na esquerda e direita do paciente, à direita eu vou ter o quadrante superior direito. Na mesma superfície, eu vou ter, do lado oposto, eu vou ter o quadrante superior esquerdo. Embaixo, na região inferior dos quadrantes, eu vou ter o quê? Quadrante inferior direito. E do lado oposto, quadrante inferior esquerdo. Essa é uma maneira de dividir o meu abdômen. O que a gente mais usa é essa segunda imagem aqui, dividindo o nosso abdômen agora em 9 quadrantes, ok? Então, por que essa divisão em 9 quadrantes? Para que eu consiga detalhar, né, os meus achados, ok? Os meus achados, a minha ausculta. Então, ele consegue me dar detalhes e localização um pouquinho mais detalhado, literalmente. Então, eu vou explicar isso agora e mais pra frente preciso que vocês lembrem dessa imagem. Como que nós vamos fazer a avaliação? No sentido horário, vamos desenhar um reloginho aqui, do cantinho. O relógio, ele tem essa rotação, certo? Então, é assim que nós vamos começar a nossa avaliação. Vamos corrigir essa linha que ficou ruim. Então, nós vamos começar aqui no quadrante. Aqui a gente divide o abdômen em 9 quadrantes, ok? Então, o primeiro quadrante a ser avaliado é o quadrante inferior do lado direito do meu paciente, ok? Como é que é o nome dessa região? Ela pode ser chamada tanto de região inguinal direita ou fossa ilíaca. Qualquer um dos dois nomes que você utilizar está correto. Então, ele é o primeiro quadrante a ser avaliado. Segundo quadrante, subindo, eu tenho quem? Vou colocar aqui, segundo quadrante, flanco direito ou região lateral direito. Qual que a gente mais usa? Flanco direito. Subindo, eu tenho mais um quadrante superior agora, né? Este aqui, também no rebordo aqui intercostal das últimas duas costelas, eu tenho que hipocôndrio direito, então eu consegui avaliar todo o lado direito do meu paciente. Vou seguir ainda na região superior, eu tenho quem? Aqui, o quarto quadrante a ser avaliado, região epigástrica, ok? Região epigástrica. Próximo, quinto a ser avaliado, agora nós vamos partir para quê? Para o lado esquerdo do meu paciente, com o mesmo nome. Agora sim, o hipocôndrio que? Esquerdo. Eu estou falando do lado esquerdo. Vamos descer. Descendo, eu tenho o sexto quadrante a ser avaliado, que é o quê? Flanco esquerdo. Não tenho flanco direito, eu só posso ter o quê? Flanco esquerdo também. Vamos descer mais um pouquinho. O nosso sétimo quadrante a ser avaliado é quem? Região inguinal esquerda ou fossa ilíaca esquerda. Percebam que a palavra esquerda ou direita, ela é obrigatória. Se você escrever só flanco ou só fossa ilíaca, tá errado, porque eu tenho duas. Ok. Fizemos, então, o lado esquerdo do nosso paciente, nós temos o quê? O meio. Então, vamos agora para a região, o quê? Suprapúbica, ou região também, que é o quê? A nossa oitava região. Então, região suprapúbica. Agora, eu vou finalizar no último quadrante, no quadrante 9, com a região que umbilical ou região mesogástrica. Tudo bem, gente? Pode ser chamado de região umbilical ou mesogástrica. Tem algumas literaturas que traz região mesogástrica, tem outras literaturas que traz região umbilical. Qualquer uma das duas está correta. Ok, vamos continuar então nosso exame físico. Sabemos agora como o abdômen ele é dividido, então ele pode ser dividido em 4 quadrantes ou em 9 quadrantes.
nós costumamos usar os 9 quadrantes, ok? Então, a partir de agora, é importante que você reconheça e saiba nominar todos os quadrantes, seja quando você dividir o abdômen em 4, seja quando você dividir o abdômen em 9 quadrantes. Beleza, vamos então agora falar um pouquinho sobre a propedêutica, porque a propedêutica no abdômen, ela é um pouquinho, a ordem, ela é um pouquinho diferente. Então, para fazer a técnica do exame físico, nós vamos usar essa sequência obrigatória, tá? Inspeção, ausculta, percussão e palpação. Mais uma vez, é essa sequência que vocês irão utilizar. Inspeção, ausculta, percussão, palpação. Inspecionei, depois eu ausculto, depois eu percurto e por fim eu palpo, ok? Já vocês vão entender por que essa sequência ela muda. É só pra gente enfatizar, que assim, eu vou falar lá na frente, né? Mas assim, é só pra dizer, a ausculta, ela precisa ser precedida da percussão e da palpação. Porque se eu percurto ou se eu palpo, eu posso deslocar gases. E se eu fizer o deslocamento de gases, vai acontecer o quê? Vai prejudicar a minha ausculta. Por esse motivo, a ausculta precisa ser a segunda propedêutica a ser avaliada, ok? Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Então, vamos lá. A inspeção, eu trouxe aqui alguns pontos importantes, alguns pontos chaves que nós vamos precisar coletar dados na inspeção, né? Então, nós precisamos avaliar a forma desse abdômen. O abdômen normal, ele deve se manter liso e simétrico na inspiração, isso é importante da gente falar. Quanto à forma do abdômen, nós podemos ter algumas formas que é importante da gente saber reconhecer, que é o abdômen plano, o abdômen escavado, o abdômen semigloboso e o abdômen o quê? Globoso. Dentro do abdômen globoso, é importante a gente dizer que pode ser por vários motivos. Por acúmulo de tecido gorduroso, né? Então, acúmulo excessivo de gorduras mesmo, né? Ou também por acúmulo de líquidos ou gases. Então, o abdômen, quando ele está globoso, precisa saber depois investigar o porquê. É excesso de gordura, é excesso de líquido, que pode ser considerado uma ascite, né? Ou também algum órgão que está, de fato, edemaciado, que apresenta algum tipo de edema, que você consegue visualizar ainda na inspeção, ou se tem presença de gases, que aí nós vamos precisar das próximas propedêuticas para fazer fechar essa forma do abdômen, ok? Além disso, nós temos dentro do abdômen globoso o abdômen claro que gravídico. Então, né, o abdômen da mulher gestante também precisa, uma forma, então precisa também ser descrita. Então, eu preciso falar um pouquinho da simetria desse abdômen, se ele é simétrico, se ambos os lados ele é simétrico, se tem abaulamento, se apresenta retrações, se tem alguma presença de lesões ou cicatrizes. Cicatriz umbilical é importante de ser localizada e descrita, né? Ondas peristálticas, então pacientes bem emagrecidos, eu consigo visualizar, é normal visualizar essas ondas peristálticas. A circulação colateral também em pacientes emagrecidos é possível ser feita. Agora, gente, vamos focar um pouquinho na ausculta, que é a nossa segunda propedêutica. Então, a avaliação aqui na ausculta, nós vamos fazer a avaliação dos ruídos hidroaéreos, tá? Então, esses barulhinhos que você costuma ouvir, depois que você come, que você até brinca com um familiar seu, fala que a sua barriga está trabalhando, fazendo a digestão. Esse barulhinho agora ele tem nome, nós chamamos de ruídos hidroaéreos. Então, este é o nome habitual desse barulhinho que você escuta.
Bacana, gente. Então, nós já entendemos, já é isso que nós vamos avaliar, né? Então, assim, esses ruídos intestinais, denominados de ruídos hidroaéreos, que são decorrentes, eles são decorrentes do quê? Dos movimentos peristálticos e também do deslocamento de ar e de líquidos ao longo das alças intestinais, constituindo a principal finalidade da ausculta abdominal. Então, quando eu estou com o meu estetoscópio fazendo essa ausculta, eu estou avaliando esses ruídos hidroaéreos. Então, esses sons, esses ruídos, são os sons intestinais que nós falamos. Nós temos algumas maneiras de descrevê-los. Então, os ruídos hidroaéreos, eles devem ser descritos quanto à frequência e à intensidade. Os sons do tipo gargarejo ou borbulha são característicos na frequência irregular, que pode variar entre 5 a 35 por minuto. Então, significa que esse tipo de ruídos, né, ele tem uma característica de gargarejo ou de borbulha, né? Eu consigo, em um período de mais ou menos de 3 a 5 minutos, eu consigo ouvir 5 a 35 barulhinhos, ruídos, ok? Então, ele tem essas características. A intensidade, ela também é descrita em geral em termos de ruídos hidroaéreos normativos, né? Que são o quê? Normais, o habitual de ser ouvido. Hipoativos, então os ruídos eles estão diminuídos, então eu estou lá com o meu estetoscópio de 3 a 5 minutos em cada quadrante e eu consegui ouvir o que? Apenas um ruído, ok? Então ele está o que? Diminuído, então está o que? Hipoativo, então significa que esse peristaltismo está o que? Mais lento. Ou também ele pode ter o que? Tá um samba lá dentro. Então, os ruídos, eles estão o quê? Hiperativos. Então, eu estou com o meu estetoscópio de 3 a 5 minutos em cada quadrante e eu escuto mais de 5 ruídos nesse período. Eu escuto 7, 8, 9, 10. Eu vou falar que ele tem o quê? Que a intensidade está o quê? Hiperativa. Ok, gente. Aqui, só para a gente relembrar, né, um pouquinho, nós vamos fazer a avaliação, só um esquemazinho para ficar mais fácil para a gente entender, que a ausculta nós vamos avaliar os sons abdominais, já entendemos, que são os sons intestinais, que são os ruídos hidroaéreos. Os borburinhos, né, que são sons audíveis, sem a utilização do estetoscópio, então significa que quando você está ouvindo a tua barriga, né, está conversando com seu coleguinha, você escuta a sua barriga roncar, esse som é chamado de quê? De borburinhos, né? Então são sons audíveis sem a utilização do estetoscópio. Com o estetoscópio, com a ajuda do estetoscópio, na propedêutica da ausculta, eu tenho os ruídos, eu consigo ouvir os ruídos hidroaéreos, que são esses movimentos peristálticos, ao deslocamento do ar ou de líquidos dentro do intestino. E ele é audível com a ajuda do estetoscópio. Ok, passamos agora então para a próxima propedêutica, que é o que agora? A percussão. Então a percussão ela pode ser direta ou indireta do abdômen. Ela auxilia na determinação do tamanho e da localização de vísceras sólidas, na avaliação da presença e distribuição de gases, líquidos e massas. Então é importante a gente entender por que nós vamos fazer essa propedêutica, ok? Então, a percussão direta é realizada utilizando-se uma das mãos ou os dedos a fim de estimular diretamente a parede do abdômen por meio de... quando eu faço, né, essa percussão em cima da minha falange. Então, eu vou dar
golpeamentos, pequenos golpeamentos em cima de uma proeminência óssea. Por isso eu vou utilizar o quê? As duas mãos. Isso aí a gente já aprendeu. Então aqui o objetivo é avaliar a distensão abdominal, se há presença de ascite ou massas na região abdominal, manobra de percussão direta ou indireta no sentido horário. Então lembra dos quadrantes que nós discutimos agora há pouco que foi apresentado para vocês. Vamos só relembrar. Aqui nós temos, cadê eles? Aqui, os 9 quadrantes, então é nesse sentido horário ou sentido de caracol que eu vou fazer a minha avaliação. Então, começando pela fossa ilíaca direita, passando pelo flanco direito, subindo para o hipocôndrio direito, região epigástrica, passando para o hipocôndrio esquerdo, descendo para o flanco esquerdo, descendo mais um pouquinho para minha fossa ilíaca esquerda, passando para a região suprapúbica, subindo e finalizando na região umbilical. Então, tanto na ausculta quanto na percussão, é essa forma que eu vou respeitar a minha avaliação. Então, eu vou fazer a avaliação nos 9 quadrantes. Mais uma vez, fazer a avaliação nos 9 quadrantes. E aí, gente, dentro da percussão, eu tenho, né, aqui na imagem, apresenta bem como eu vou fazer essa técnica. Então, observam que eu vou fazer pequenos golpeamentos em cima do que? Vou repousar uma das mãos, aqui a mão do avaliador, e com a outra eu vou fazer pequenos golpes em cima da minha avalanche, não é em cima do dedo. E aí, nós temos alguns sons que é possível ser extraído, né, dessa percussão. Então, nós temos o som timpânico, maciço e hipertimpanismo. Nós temos também, gente, o som submaciço, que também é possível de ser avaliado. Lembrando que o grau de timpanismo ele vai depender também da quantidade de ar que vai estar dentro dessa cavidade, tá? Então, tem locais onde o som ele é mais oco, que é normal, né? Então, o som vai ser timpânico. O hipertimpanismo é quando eu encontro principalmente uma quantidade maior de gases acumulada em um desses quadrantes. E também é encontrado quando a alça intestinal estão repletas do quê? De gases. É ela, então, que vai estar oca, acumulando gases. E eu vou fazer o quê? Eu vou percutir e o som ele vai ficar o quê? Mais alto. Por isso, hipertimpânico. Nós também temos o som maciço, que pode ser encontrado quando as alças intestinais estiverem repletas de líquidos ou fezes. E nós temos também o som submaciço, que são percebidos sobre órgãos sólidos, como o fígado, o baço, ou sobre vísceras preenchidas de líquido, tá? Então, para som submaciço, principalmente vísceras que têm uma presença de líquido. Maciço vai ser também para vísceras com presença de vício. Agora também falando da determinação do limite do fígado através da percussão. Então, pela percussão eu consigo delimitar, né, minimamente o tamanho desse fígado. Então, eu consigo verificar se ele está dentro do padrão que seria proposto para o tamanho para um fígado, né, ou também seria de 6 a 12 centímetros de altura, ou também se tem uma hepatomegalia. Então, eu consigo visualizar, porque eu tenho algumas doenças, né, algumas que faz com que esse fígado ele mude de tamanho, então ele fique maior. Então, para isso, dentro da percussão, eu consigo fazer e determinar os limites do fígado através dos sons. Então, o limite superior do fígado nós conseguimos delimitar através do som submaciço. O limite inferior do fígado com som maciço, porque aí sim eu estou percutindo em cima do órgão, então o som ele vai estar mais fechado. Normalmente o fígado mede entre 6 a 12 centímetros de altura. Lembrando que eu vou utilizar a linha hemiclavicular, né,
para fazer esta avaliação, ok, gente? Lembram das linhas imaginárias do tórax? Eu ainda uso ela como referência, por quê? Porque a parte superior do fígado, ela está onde? Nessa região aqui, no final do rebordo intercostal. Aqui só um esquema básico para a gente entender agora sobre a palpação. Então, a palpação abdominal pode ser superficial e profunda, que nós vamos falar já já, e auxilia na determinação do tamanho, da forma, da posição e sensibilidade na maioria dos órgãos, além da identificação de massas e acúmulo de fluidos. Os quadrantes devem ser palpados no sentido horário, gente. Então, tem que lembrar que eu vou utilizar os quadrantes, né, no sentido horário, ok? Então, iniciando no meu quadrante inferior direito e terminando o quê? Na região mesogástrica ou região umbilical. E lembrando que, gente, quando o paciente ele relata qualquer tipo de desconforto na região abdominal, vamos pensar que é nessa região aqui da fossa ilíaca direita. Essa região, eu deixo ela por último para fazer o que? Esta avaliação. Então, onde uma paciente relatou desconforto no abdômen, eu vou deixar para avaliar por último, porque senão acaba interferindo o restante da avaliação do paciente. Tá? Porque ele está com algum desconforto, alguma dor e tudo mais. A palpação superficial, ela é indicada mantendo-se os dedos, os dois dedos, né, com uma profundidade de mais ou menos de 1 centímetro, que a gente vai falar já já. Então, o objetivo dessa palpação é detectar massas, formas, né, e consistência dos órgãos. Ela pode ser superficial e profunda, como nós dissemos. A manobra de compressão e descompressão bruscas, né? Então, a manobra mais superficial, nós vamos comprimir esse abdômen pelo menos 1 centímetro. E na palpação profunda, nós vamos fazer a compressão de mais ou menos 5 centímetros desse abdômen, ok? Então, nós conseguimos fazer a palpação do fígado em decúbito dorsal, tá? Pode ou não ser palpado o fígado, geralmente a gente consegue fazer a palpação do final do rebordo desse fígado, ok? E também a palpação do baço, que o padrão geralmente é ele não ser palpado, ok? O órgão não é palpado, então normalmente eu não consigo sentir este órgão na palpação. Aqui, gente, eu trago um pouquinho mais sobre a descrição. Então, realiza a palpação em todos os quadrantes, iniciando na região da fossa ilíaca direita, sentido horário, finalizando na região mesogástrica ou região umbilical. Com essa manobra, se investiga se a presença de massas, nódulos, dor ou sensibilidade, entre outros. A bexiga, gente, se ela estiver vazia, ela não é palpável. Uma bexiga palpável significa que tem retenção do quê? De diurese. Então, ela pode apresentar um betigoma e você consegue rastrear através da palpação, ok? Então, é importante pedir para que o meu paciente esvazie a bexiga antes de eu iniciar o meu exame físico abdominal. Vou fazer também a avaliação se a musculatura estiver com retenção e tudo mais. Eu preciso ter esse olhar. Aqui a gente vai assistir um videozinho que traz sobre isso. Este é o 5º programa da série Entrevista e Exame Físico. Aspectos fundamentais para a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. O seu conteúdo foi dividido em 2 programas que abordarão o exame do abdômen. O
exame do abdômen exige que a enfermeira planeje as condições ideais ao desenvolvimento do procedimento, de modo a garantir o conforto e a segurança do paciente. O local ideal para examinar o abdômen é uma sala de consultório que tenha boa iluminação, seja ventilada e que garanta a privacidade do paciente, sem correntes de ar durante o exame. Na ausência desta sala, o exame pode ser realizado no leito, tendo-se o cuidado de utilizar um biombo de proteção. Tenha à sua disposição os seguintes materiais: estetoscópio, régua milimetrada com 20 centímetros de comprimento, fita métrica, caneta marcadora, relógio com marcador de segundos e luvas para procedimentos. Antes de iniciar o exame do abdômen, certifique-se que o paciente esteja com a bexiga vazia. A posição mais satisfatória é o decúbito dorsal, tendo os braços estendidos ao longo do corpo. Um travesseiro pequeno ou coxim deve ser colocado sob a cabeça e outro sob os joelhos. Isso permite o relaxamento da musculatura abdominal. Toda a área abdominal deve estar exposta, poupando-se os genitais. O exame do reto e ânus poderá ser feito com o paciente em decúbito lateral e pernas flexionadas ou na posição de litotomia. Para completar o exame, a região posterior do abdômen também deve ser examinada, principalmente quando se pretende avaliar órgãos retroperitoneais, como os rins. Converse com o paciente, proporcionando-lhe condições para que se sinta confortável e, com isso, mais relaxado para o exame. Tenha as unhas aparadas e as mãos e o diafragma do estetoscópio aquecidos. Para um exame sistematizado do abdômen, utilizam-se os passos propedêuticos obedecendo a sequência: inspeção, ausculta, percussão e palpação. Dessa forma, evita-se a obtenção de informações equivocadas, como, por exemplo, sons intestinais alterados por uma palpação ou percussão anterior, ou ainda dificuldades em completar o exame devido ao desconforto ou aumento da dor produzidos no paciente. Antes de tocar o abdômen, solicite ao paciente que aponte para qualquer ponto ou área dolorosa ou sensível. Os locais indicados serão examinados por último. Durante todo o exame, acompanhe as reações do paciente manifestadas por sinais faciais de dor ou desconforto. Conserve mentalmente a imagem da topografia dos 4 quadrantes ou das 9 regiões. Tente associar os achados aos possíveis órgãos em cada quadrante ou região. Observe a superfície abdominal quanto à forma e contorno, simetria, características da pele e ocorrência de movimentos visíveis na parede. Inicie mantendo-se posicionado em pé e à direita do paciente. Entretanto, para melhor visualização do contorno da parede abdominal, bem como na procura por peristalse visível, procure sentar-se ou abaixar-se de maneira que consiga perceber a tangencialidade da parede. Quanto ao contorno, o abdômen pode se apresentar plano, em pessoas com bom tônus muscular e peso regular. Arredondado, como na pessoa com musculatura flácida ou excesso de gordura. Protuberante, em casos de obesidade, gestação, ascite ou distensão abdominal, ou mesmo escavado em indivíduos magros. Ao observar presença de saliências ou protusões localizadas, que além de alterar a simetria, possam sugerir a presença de massas, herniações ou visceromegalias, descreva-as, indicando as respectivas localizações. A pele da parede abdominal deve ser observada quanto à integridade e presença de cicatrizes, marcas anormais como manchas, trajetos venosos dilatados e estrias, descrevendo-se os achados quanto à localização e características. A cicatriz umbilical normalmente está localizada na linha média e é invertida, podendo apresentar-se plana, evertida ou com sinais de inflamação ou hérnia. Condições como gestação, ascite ou alguma massa vizinha podem causar a protusão do umbigo. O exame pode ser favorecido pela elevação da cabeça e ombros do paciente em relação à superfície em que se encontra deitado. Procure observar se, com essa manobra, a protusão torna-se mais evidente. Suspeitando de ascite ou distensão abdominal, ou ainda no acompanhamento de uma gestante, faça a medida da circunferência abdominal,
utilizando-se da fita métrica e a linha da cicatriz umbilical como ponto de referência. Faça comparações entre medidas subsequentes ou periódicas que conferem objetividade na descrição da forma e contorno abdominal. A avaliação dos ruídos hidroaéreos constitui a principal finalidade da ausculta abdominal. Realize a ausculta antes da percussão e palpação, devido à sensibilidade do abdômen ao toque, que pode modificar os sons peristálticos. Com o estetoscópio e o diafragma previamente aquecidos, inicie a ausculta abdominal pelo quadrante inferior direito, aplicando leve pressão e identificando a presença e a qualidade dos ruídos intestinais. Ausculte por pelo menos 5 minutos contínuos antes de determinar a ausência de ruídos hidroaéreos. Quando for difícil auscultá-los, prossiga sistematicamente por 2 a 5 minutos em cada um dos demais quadrantes abdominais, em busca de atividade peristáltica. A percussão direta ou indireta do abdômen auxilia na determinação do tamanho e localização de vísceras sólidas e na avaliação da presença e distribuição de gases, líquidos e massas. A percussão direta é realizada utilizando-se uma das mãos ou os dedos para estimular diretamente a parede abdominal através de tapas. Na percussão indireta, coloque a mão não dominante estendida sobre o abdômen e com o dedo médio da mão dominante, flexionado e usado como se fosse um martelo, percuta um dos dedos da outra mão. Inicie levemente a percussão no quadrante inferior direito, prosseguindo pelos demais quadrantes no sentido horário, até percorrer toda a área abdominal. Os sons produzidos pela percussão são descritos como timpânicos ou maciços. A distribuição ou as eventuais mudanças nesses sons determinam o tamanho e a posição dos órgãos e do conteúdo intraabdominal. Em geral, predominam sons timpânicos, definidos como claros e de timbre baixo. O grau de timpanismo depende da quantidade de ar e da intensidade de distensão desses órgãos. São semelhantes à batida do tambor. Sons breves, com timbre alto de maciçez ou submaciçez, são percebidos sobre órgãos sólidos como o fígado, o baço ou sobre vísceras preenchidas por líquido ou fezes. Ao percutir um paciente com abdômen distendido, que apresenta hipertimpanismo difuso, tenha em mente a possibilidade de uma obstrução intestinal. Atente também para áreas extensas de maciçez, sugestivas de massas ou órgãos aumentados, que irão dirigir a palpação subsequente. A presença de submaciçez em ambos os flancos, num abdômen protuberante, sugere ascite. No entanto, é indicado um procedimento adicional a fim de confirmar o achado. A palpação abdominal é realizada através da palpação superficial e da profunda, que auxiliam a determinação do tamanho, forma, posição e sensibilidade da maioria dos órgãos abdominais. A palpação permite identificar a existência de massas e acúmulo de fluidos. Os 4 quadrantes devem ser palpados em sentido horário, reservando-se para o final do exame aquelas áreas previamente mencionadas como dolorosas ou sensíveis. Pressione delicadamente a superfície abdominal, aproximadamente 1 centímetro, com movimentos suaves, evitando golpes súbitos. Dessa forma, obtendo o relaxamento do paciente, determine as condições gerais da parede abdominal, identificando grosseiramente massas ou órgãos superficiais, áreas de sensibilidade dolorosa, reconhecendo uma possível contratura muscular reflexa. Se for identificada uma resistência muscular, é necessário distinguir entre resistência voluntária, chamada de defesa, e a contratura muscular involuntária, característica da resposta inflamatória do peritônio. Para distinguir melhor, tente técnicas de relaxamento, incluindo o aquecimento das mãos, e realize a palpação durante as expirações do paciente com a boca aberta. A palpação profunda é usada para delimitar mais precisamente os órgãos intraabdominais e detectar massas menos evidentes. Com o paciente respirando pela boca, deprima a parede abdominal em profundidade a cada expiração, com maior pressão dos dedos, procurando perceber tamanho, forma, consistência, localização,
sensibilidade, mobilidade e pulsações de órgãos ou massas. Na avaliação de dor abdominal sugestiva de irritação peritoneal, pesquise o sinal de descompressão brusca dolorosa quando alguma sensibilidade dolorosa já tenha sido identificada pela palpação superficial ou profunda. Evitando as áreas mais dolorosas, aplique compressão lenta e profunda no abdômen. Subitamente suspenda a mão, soltando a parede abdominal. Observe as reações do paciente e peça-lhe que compare a intensidade da dor sentida durante a compressão com aquela sentida na descompressão. A dor intensa e aguda, descrita como lancinante ou enfacada, devido ao rebote de estruturas internas contra um peritônio inflamado, caracteriza o sinal de descompressão dolorosa. São considerados normais os achados de um abdômen liso, de consistência macia, não tenso, não doloroso e sem órgãos aumentados ou massas. A palpação deve ser realizada com cuidado e devagar. Observe as expressões do paciente. Veja se não há manifestação de desconforto ou dor. Todos os achados da palpação abdominal, subjetivos ou objetivos, normais ou anormais, devem ser associados com os achados da percussão, descritos e registrados. Ok, vamos dar continuidade então. Falar um pouquinho sobre a palpação, né? Que ela pode ser tanto superficial quanto profunda. Então, só para a gente descrever e detalhar um pouquinho mais, porque nós temos mais um videozinho posterior à explicação, tá? Que fala um pouquinho sobre isso. Então, a palpação superficial, como foi dita aí, a palpação do abdômen pode ser superficial ou profunda e auxilia na determinação do tamanho, da forma, do posicionamento, né, da sensibilidade da maioria dos órgãos, além da identificação de massas e acúmulo de fluidos, como já foi dito tanto no vídeo quanto por mim, ok? E lá nessa palpação superficial, que destina a superfície cutânea da parede abdominal, com a mão direita, né, espalmada, eu consigo fazer esses movimentos, de preferência movimentos circulares, e eu vou comprimir, né, comprimir esse abdômen por apenas 1 centímetro. Então, eu consigo reconhecer hiperestesia cutânea e hipertonia muscular, tá? Que é a defesa cutânea. O que significa isso? O paciente, ele retrai a musculatura e eu sinto essa resistência na palpação superficial. E aí é o momento onde eu consigo pedir para o meu paciente relaxar o abdômen para que eu consiga fazer a palpação. Lembrando, gente, que o abdômen, ele é revestido por uma camada muscular, né? Então, se o paciente contrai essa musculatura, por mais que ele tenha um tecido adiposo avantajado, né? Se ele contrai essa musculatura, fica mais difícil eu fazer a palpação dos órgãos. Já na palpação profunda, ela é usada para delimitar mais precisamente os órgãos abdominais e detectar massas menos evidentes, né? Que foi o que foi dito também no vídeo. Com o paciente respirando pela boca, com a mandíbula entreaberta, a boca ela vai ficar entreaberta. A parede do abdômen ela é o quê? Deprimida em aproximadamente 5 centímetros. E a cada expiração profunda, procura-se perceber com maior pressão, né, o tamanho, a forma, a consistência, a localização, sensibilidade, mobilidade e pulsação de órgãos ou massa, tá? Então, tá aqui, vou conseguir fazer essa palpação para identificar e delimitar, né, fazer a mobilidade, talvez, de massas também, que eu sinta, a sensibilidade que o paciente possa ter vindo relatados. Ruídos produzidos na palpação, roncos, borborinhos, gargarejos, né? Vasculejos e patinhação, ok? Que, como eu disse lá, por isso que a palpação, gente, ela é a última propedêutica que nós vamos executar, porque com essa pressão abdominal, com essa pressão que eu exerço sobre o abdômen, eu faço o deslocamento desses gases. Por isso que esses sons, né, é possível de ser ouvidos a partir do momento que eu executo a minha palpação.
Aqui tem algumas imagens que traz a palpação agora para a gente delimitar o fígado, né? Lembra que na percussão nós falamos que o fígado dentro da percussão e a palpação, ele pode ser, é possível detectar alterações do tamanho do fígado, da superfície, da constância, da sensibilidade, pelo fato de estarem localizados quase que totalmente sobre as costelas. Então eu preciso fazer essa palpação profunda nessa propedêutica para eu delimitar a superfície do fígado, tá? Lembrando que a percussão ela auxilia na delimitação do fígado e a palpação através dos sons, né, submaciços e maciçez. E agora na palpação eu consigo delimitar o tamanho desse fígado. Lembrando que por mais que eu faça esse tipo de palpação aqui em garras ou essa palpação na técnica bimanual, o fígado, ele é para... O normal é que ele não sinta dor, ok? Então, o fígado normal, ele é indolor. Então, na palpação, na técnica bimanual, existe palpação com uma das mãos e pressão em sentido contrário à outra. Então, eu vou posicionar uma das mãos na região posterior desse abdômen e com a outra mão eu vou pressionar. Então, eu pressiono e eu subo para baixo do meu rebordo intercostal. Então, a minha mão, ela precisa entrar por dentro das minhas duas costelas, da minha segunda e na minha 11ª e 12ª costela, ok? Então, é para baixo o meu movimento e para cima. Por que para cima? Para eu conseguir fazer essa palpação embaixo do rebordo intercostal, ok? Isso é a palpação bimanual. Já a técnica da palpação em garras, ela exige que o enfermeiro se posicione próximo ao tórax. Então, você observa que o quê? Aqui está o tórax do meu paciente e o enfermeiro, ele está o quê? De costas para o paciente, ok? Então, ele vai se posicionar à direita do paciente, voltado na direção dos seus pés. Então, o meu enfermeiro, ele está de frente para o abdômen, ok? Vou apagar isso aqui porque está ficando meio bagunçado e eu vou continuar desenhando. Então, agora ele vai palpar o abdômen na linha do rebordo costal direito com os dedos em garras, né? Então, você observa que eu vou pedir para o paciente expirar e na inspiração eu vou fazer este movimento para dentro do meu rebordo intercostal, ok? Então, peço meu paciente inspirar, encher o peito de ar. Quando ele expirar, quando ele soltar o ar, eu faço esse movimento em garras para que eu consiga sentir o quê? Consiga delimitar o meu fígado. Ok, gente? Já o baço, é importante dizer que raramente ele é palpado, tá? Mas se for necessário fazer essa palpação, eu vou usar esta manobra aqui, a palpação da técnica bimanual. Aqui, gente, é um checklist que o Jarvis traz pra gente, né? De como orientar e organizar a nossa avaliação abdominal. Então, na inspeção, eu vou avaliar o contorno, a simetria, a pele, a pulsação ou movimentos, né, deste abdômen, o comportamento desse abdômen, o comportamento do paciente em específico. A ausculta, vou avaliar sons intestinais, sons vasculares, na percussão, todos os quadrantes, os 9 quadrantes, a margem do fígado e do baço, né? Então, eu já entendi que eu consigo delimitar através da percussão e também através da palpação. A palpação, ela pode ser superficial nos 9 quadrantes, a palpação profunda em todos os quadrantes. Né? Eu consigo também delimitar o fígado, o baço eu pouco sinto, e os rins, que nós vamos falar
na aula de gênito urinário. Vamos agora para o nosso último vídeo, que é a continuação. Esta é a segunda fita do programa 5 da série Entrevista e Exame Físico, aspectos fundamentais para avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. Pelo fato de estarem localizados quase que totalmente sob as costelas, o exame desses órgãos requer procedimentos especiais de percussão e palpação, para se detectar alterações em seu tamanho, superfície, consistência e sensibilidade. A percussão auxilia na delimitação do fígado, ao se avaliar a área de maciçez a este correspondente. Inicie percutindo suavemente a linha médio-clavicular à direita, em direção superior, a partir de um ponto de timpanismo no abdômen, próximo à cicatriz umbilical, até perceber a mudança de som timpânico para maciço. Isso identifica a borda inferior do fígado, em geral, muito próxima ao rebordo costal direito. A seguir, a borda superior é identificada pelo mesmo procedimento, percutindo-se a mesma linha médio-clavicular em sentido contrário, desde a área de ressonância pulmonar até encontrar a maciçez hepática, em geral, entre o 5º e 7º espaços intercostais. Os dois pontos são marcados e a distância entre estes deve ser medida em centímetros. Essa distância determina a envergadura da maciçez hepática. Na pessoa com fígado normal, essa medida varia entre 6 e 12 centímetros, sendo superior em indivíduos com fígado aumentado. O fígado pode ser palpado através de duas técnicas. A primeira, conhecida como técnica bimanual, exige palpação com uma das mãos e pressão em sentido contrário com a outra mão. Posicione-se à direita do paciente. Coloque a mão esquerda sob o tórax posterior direito, na altura das 11ª e 12ª costelas. Coloque a mão direita sobre o abdômen, os dedos estendidos apontando para a cabeça e com as pontas dos dedos tocando a linha médio-clavicular, logo abaixo do rebordo costal direito. A mão direita exerce compressão para dentro e para frente. A mão esquerda pressiona o tórax posterior para cima e o paciente inspira profundamente, deslocando o fígado para baixo. Tente sentir sua borda. Um fígado normal será indolor e deverá ter uma borda fina, cortante ou romba, firme, macia e lisa. Outra opção é posicionar-se próximo ao tórax superior direito do paciente, voltado na direção de seus pés, palpando o abdômen na linha do rebordo costal direito com os dedos das duas mãos curvados, em forma de gancho. Solicite-lhe que inspire profundamente e pressione a parede abdominal para dentro e para cima. Se o fígado for palpável, sua borda poderá ser sentida pelas pontas dos dedos, à medida que desliza para dentro do abdômen durante a inspiração. O baço normal raramente pode ser palpado. Entretanto, quando se encontra aumentado, pode ser percebido utilizando-se técnica semelhante à da palpação do fígado. Mantendo-se à direita do paciente, passe o braço esquerdo sobre o tronco do paciente, colocando a mão sobre seu tórax posterior e inferior esquerdo, apoiando-a sob o gradeado costal posterior, projetando-o para cima. As pontas dos dedos estendidos da mão direita pressionam o abdômen, abaixo do rebordo costal esquerdo, para dentro e para cima, em direção ao baço, enquanto o paciente realiza uma inspiração profunda. Se o contorno do baço for sentido, esse achado indica que a víscera pode estar aumentada. Nesse caso, não é recomendado persistir na palpação, devido ao risco de ruptura do baço. A confirmação da presença de ascite pode ser obtida por meio de duas técnicas especiais. Uma delas é a percussão abdominal. Com o paciente em decúbito lateral, perceba a diferença entre som timpânico e maciço, em função do deslocamento gravitacional do conteúdo líquido para a parte mais baixa da cavidade peritoneal, em relação ao conteúdo de gás do cólon, que permanece na mais alta. Assim, devem predominar os sons maciços no lado do abdômen em contato com a superfície da cama,
enquanto o som timpânico é encontrado no lado oposto. A outra técnica exige que uma terceira pessoa, ou pelo menos o próprio paciente, coloque a borda lateral externa das mãos sobre a linha média do abdômen, exercendo pressão moderada, porém firme. A enfermeira aplica golpes rápidos com a ponta dos dedos de uma mão sobre um dos flancos, enquanto com a outra mão espalmada sobre o flanco oposto, palpa o impulso da onda líquida assim transmitido. Este é conhecido como o sinal do piparote. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, ok? Feita com muito carinho por mim. E agora, mãos à obras. Vamos regaçar as mangas e vamos fazer, ok? Beijão, até a próxima.